Hola, buenos días o buenas tardes. Gracias por conectarte en este nuevo conversatorio que es llevado a cabo por la revista jurídica digital Sano Juicio. Nosotros generamos pensamiento jurídico y nuestro contenido está dirigido a académicos, a profesionales, a estudiantes del derecho y a todas las personas que tengan interés en generar nuevo pensamiento jurídico, sobre todo en materias de derecho constitucional, penal y tributario. El día de hoy estamos muy gustosos, tenemos la presencia de dos abogados constitucionalistas, tenemos un invitado de lujo desde Brasil, él es Ivonei Sousa, quien va a tener un conversatorio con nuestra experta Jimena Ron. Estamos muy gustosos, estamos muy contentos y muy alegres porque nos van a comentar sobre el Amicus Curiae. Es una institución que, a pesar de que vamos a tener un conversatorio entre ambas legislaciones, es una institución que naturalmente se aplica en ambas jurisdicciones. Así que, sin más preámbulo, les dejo a continuación con estas perspectivas transfronterizas sobre esta interesante institución llamada Amicus Curiae. Muchas gracias, Diana. Bueno, un gusto de compartir con nuestros lectores, con los lectores de la revista Sano Juicio, esta nueva entrega de una entrevista que va a estar muy interesante. Esta vez tenemos el honor de compartir con el abogado brasilero Ivonei Sousa Trinidade. Él es abogado formado por la Universidad de Río Grande del Sur, profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en Perú y autor de varios libros. Ivonei viene trabajando desde hace varios años en temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dentro de este contexto en relación precisamente a la figura del amicus curiae. Ivonei ha participado también en esta figura del amicus curiae en algunas opiniones consultivas y casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una guía llamada, que de hecho está escrita en español por Ivonei, que es Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una guía práctica que, si nos lo permite además Ivonei, se lo pediremos para poderle colgar el link también en esta, digamos, aquí en YouTube, para que los lectores de la revista la tengan también a la mano. Dado que Ivonei habla portugués y habla español muy bien, debo decirlo también, vamos a tratar de hacer un diálogo entre estas dos lenguas hermanas, porque también desde la revista Sano Juicio queremos llegar a todos los sectores, digamos, y a toda la región de América Latina en función también de estas dos lenguas. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas a Ivonei respecto al amicus curiae en portugués, y él lo va a contestar en esta misma lengua. Lo que quiera decir en español también estás en absoluta, por favor, con absoluta confianza, Ivonei, y yo voy a hacer al final un breve resumen de la respuesta, en español. Entonces, empezamos. Eu acho que o primeiro que é importante aclarar, Ivonei, para os leitores da revista é como funciona ou como opera o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite para essa entrevista de hoje. Para mim é uma honra enorme poder falar com vocês. Quero parabenizar vocês pelo conteúdo da revista. Eu conheci faz poucos dias que eu conheci a revista e me encantei, fiquei encantado com a revista e, consequentemente, com o convite que vocês fizeram. Então, agradeço de coração mesmo pelo convite. Sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, então, noções gerais que nós precisamos ter, né? Qual é o principal tratado que nós temos que ter em mente quando falamos em Sistema Interamericano de Direitos Humanos? O principal tratado que nós temos que ter em mente, fazendo um grande breve resumo do que seria o Sistema Interamericano, o principal tratado que nós temos que ter em mente é a Convenção Americana de Direitos Humanos, a sigla CADH, né? É muito posta em decisões CADH, e aqui, como vocês abordam com a temática da revista de vocês, tem esse eixo de direito constitucional. Aqui na doutrina constitucionalista, ela é muito utilizada o nome como Pacto de São José da Costa Rica.
Então, se vocês pegarem doutrinas aqui, caso façam estudos comparados aqui, quando tiver livros daqui falando o Pacto de São José da Costa Rica, é nada mais nada menos que a Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois bem, essa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi feita em 69, por sinal, essa semana ela está fazendo aniversário de 51 anos, se não me engano foi quarta ou quinta-feira que a convenção fez aniversário, e essa convenção, além de estabelecer um rol de direitos que já estava positivado na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem de 48, que foi feita pela OEA, logo quando a OEA foi criada, a OEA foi criada pela Carta de Bogotá, de 48, e na mesma ocasião foi feita a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que estabeleceu um rol de direitos ali, e esse rol de direitos, alguns deles, claro, foram escritos de outra maneira na convenção, enfim, mas de grande parte daquele elenco de direitos que estava previsto na Declaração Americana foi transplantado, foi posto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois bem, além desse rol, dessa lista de direitos que ali estão estabelecidas na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, essa convenção, ela estabeleceu 2 órgãos principais para a defesa de direitos humanos. Um já existia, que era a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela já existia desde 59, mas ela foi ali positivada como um tratado ali, pela primeira vez ali, e o outro órgão é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, são 2 organismos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a diferença, então, para nós, para fins práticos nossos? Assim? Então, vamos supor que nos deparamos com uma violação de direitos humanos no nosso território e, enfim, esgotados os recursos internos, todos os requisitos. Então, qual órgão a pessoa, o cidadão nacional, ele pode ingressar quando há uma denúncia clara e evidente e cumprido todos os requisitos de ingresso no sistema interamericano? O órgão que a pessoa vai entrar é na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o procedimento de violação de direitos humanos, ele começa, caso a pessoa queira a responsabilização do Estado, começa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington. Fica em Washington desde 1959, quando ela foi estabelecida, mas, como eu falei anteriormente, foi estabelecida num tratado só em 69, só 10 anos depois. Pois bem, então, depois de todo o trâmite lá, que, enfim, eu não teria tempo para explicar todo o trâmite, mas resumindo, depois de fim de todo o trâmite lá, dentro da Comissão Interamericana, o que acontece? A comissão ela emite um relatório dizendo se o Estado violou ou não, se houve as violações que a vítima disse que tinha, enfim, de acordo com os direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Aí a comissão dá um prazo para esse Estado cumprir, geralmente é alguns meses, 2, 3 meses, 3, 4 meses para o Estado se manifestar se vai cumprir ou não. E aí, se o Estado não dá nenhuma satisfação de que vai cumprir ou que vai tentar cumprir, aí a comissão pode remeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o acesso em casos contenciosos, então, aqueles casos contenciosos que nós vemos em trâmite na Corte Interamericana, eles são enviados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o trâmite que acontece em grande parte de todos os casos contenciosos, a maioria, eu diria quase todos. Mas só que a Convenção Americana, ela também prevê que Estado possa processar Estado por violação de direitos humanos. Só que isso, até onde eu sei, não teve nenhum caso em especial. Mas tem essa possibilidade. Tem, digamos, um Estado viu que o outro está descumprindo a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele, em tese, poderia. Mas nunca se viu isso, sabe? Nunca se viu isso. Tem essa previsão lá no artigo 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas, via de regra, então, é todo esse trâmite que ocorre para casos contenciosos na Corte Interamericana. E, então, já fechando um pouco essa pergunta especial do sistema, então, e já focando na Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, a Corte Interamericana, ela tem 2 competências em especial. Uma é para casos contenciosos, que é, como eu falei, todo esse trâmite que começa na comissão, ele tem todo o trâmite,
fecha na comissão, o Estado não cumpre, remete para a corte. Então, essa é uma das competências para casos contenciosos entre vítima e o Estado, né? E a outra competência da corte é para opiniões consultivas, que é quando um Estado tem uma dúvida sobre algum ponto da convenção ou de tratados dentro do que nós chamamos de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tratados, por exemplo, Convenção Interamericana sobre a Tortura, Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado, são exemplos de tratados satélites dentro da Convenção, dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Então, acerca desse ponto, o Estado ele pode solicitar, digamos, olha, eu fiquei com dúvida com relação a tal ponto desse artigo, a tal interpretação. Então, ele pode submeter essas perguntas para a corte responder, para dizer, olha, isso é ou não é conforme a convenção e tal. E então o Estado pode fazer perguntas ou órgãos da OEA. E, então, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, volta e meia, faz solicitações de opinião consultiva perante a corte. Então, em resumo, então seria isso. Então, o resumo da sua pergunta, então, seria, então, principal diploma legal, Convenção Americana de Direitos Humanos, e o sistema interamericano foca em 2 órgãos, que é a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perfecto, muy obrigada. Muy interesante la respuesta de Iboney, y además yo creo que completa en la medida del poco tiempo que da para contestar un tema tan complejo. Iboney nos comenta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cuerpo normativo principal del Sistema Interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, que se promulgó en 1969. De hecho, nos refiere que hace poco estaba cumpliendo años, ¿no? Porque fue, de hecho, emitida en septiembre de 1969. En esa medida, también señala que el sistema interamericano tiene 2 órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano más administrativo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene una competencia jurisdiccional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, tiene 2 facultades, señala Iboney. La una es una facultad contenciosa, que es la resolución de casos como tal, de violaciones a derechos humanos, y la otra es una facultad consultiva. En esa medida también los estados pueden consultarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuál sería la interpretación más cercana a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de los cuerpos normativos del sistema interamericano que Iboney ha llamado, además, cuerpos satélites, leyes satélites, leyes satélites. Y esta respuesta además resulta súper interesante porque lo que le vamos a preguntar a Iboney en este momento es cómo funciona el amicus curiae, la figura del amicus curiae en estas 2 competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la competencia contenciosa como en la competencia consultiva. En essa medida, Iboney, a pergunta base, o que é o amicus curiae? Então, o amicus curiae, a definição em latim seria o amigo da corte, né? É aquele que vai auxiliar a corte na sua decisão. Ele é um terceiro em relação ao caso, então, ele sendo um terceiro, o que isso implica? Dizer que ele é um terceiro ao caso. Ele é alguém que não tem especificamente ligação com as partes, ele não tem nenhuma ligação. Então, a partir disso, qual é o dever principal do amicus curiae? É que ele tenha uma certa posição de imparcialidade frente a casos contenciosos, por exemplo. Então, em casos contenciosos, ele não pode ter tido ligação direta no litígio com alguma das partes. Isso é um ponto que, quando a pessoa é amicus curiae, ela é um terceiro, ele é um alheio, ele é uma pessoa alheia àquela situação, que vê aquele cenário de fora e dar sua opinião, né, acerca do caso. Então, essa seria a definição do que seria o amicus curiae, né? O amigo da corte. Né? Amicus curiae significa amigo de la corte y es un tercero imparcial en el proceso que va a presentar una especie de opinión respecto de la causa. Esta opinión no es necesariamente técnica, entiendo, Iboney. ¿O es técnica? Bien. Ahora, no es necesariamente técnica. No precisa. Bien.
quais são ou quais seriam os principais requerimentos ou formalidades para que uma pessoa possa apresentar um amicus curiae e se é preciso que essa pessoa seja ou não advogado. Então, acerca da positivação do amicus curiae dentro do regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos encontrar 2 artigos muito importantes acerca da figura do amicus curiae. Um é o artigo 44 do regulamento, que fala sobre amicus curiae em casos contenciosos da Corte Interamericana. E, por outro lado, para opiniões consultivas, nós vamos encontrar no artigo 73 ali do regulamento da Corte Interamericana. É bastante curioso que no regulamento, no artigo 73, não está expressamente o termo amicus curiae, mas a definição toda ali do artigo que demonstra o que seria as opiniões escritas que o presidente abre oportunidade para as partes submeterem, é nada mais nada menos que o amicus curiae, é nada mais na prática que o amicus curiae. Então, me perguntaste acerca do que é necessário para peticionar em cada uma dessas circunstâncias, então, no geral. Em primeiro lugar, nenhum desses artigos impõe restrição não existe restrição, não é aquela coisa, digamos, olha, só pode peticionar advogado, só pode peticionar nacional de estado. Não tem limite. Então, qualquer pessoa pode ser amicus curiae, qualquer uma. O maior exemplo disso que vocês podem ver, por exemplo, é um exemplo bastante lindo, assim, que foi na minha primeira situação que eu fui amicus curiae numa opinião consultiva. Foi a opinião consultiva 24, que foi uma opinião consultiva muito vanguardista por parte da corte, uma opinião elogiada, que inclusive saiu no New York Times, dizendo a decisão mais respeitosa, mais vanguardista que um tribunal internacional regional já emitiu nos últimos, sei lá, tantos anos. Tal. Então, foi uma decisão que teve um impacto muito forte, né? E aí, o que aconteceu? E que eu estava falando com relação à legitimidade, porque que eu quero exemplificar com vocês, para provar que como qualquer pessoa pode peticionar e ser participante mesmo como amicus curiae. Eu me lembro, por exemplo, vocês podem ver, inclusive, tem vídeos das audiências públicas dessa opinião consultiva 24. Eu me lembro que numa das sessões lá, porque, enfim, foram convocados vários amicus curiae foram vários amicus curiae que foram na audiência pública fazer sustentação oral, e especialistas, juristas renomados da América Latina, enfim, todos mais. E em um dado momento, quem estava lá na lista para falar foi simplesmente uma mulher que não era da área do direito, uma mulher transexual, uma cidadã da Costa Rica. E aí ela mencionou, olha, eu vim aqui perante a corte como amicus curiae porque eu entendo que essa decisão vai impactar a minha vida. E aí ela começou a dar um breve relato da vida dela, explicando que ela nunca teve, durante toda a vida dela na Costa Rica, ela nunca teve o direito à identidade dela respeitado. Enfim, foi um relato emocionante, e a corte ali, ouvindo no mesmo pé de igualdade aquela mulher trans que não era da área do direito, mas que contribuiu com o seu relato ali de vida, contribuiu ali com a sua experiência de vida, demonstrando como aquela decisão poderia impactar ela. Então não tem essa restrição em nenhuma das situações, nem para casos contenciosos e nem para opiniões consultivas. Então, qualquer pessoa pode peticionar. O requisito, assim, agora especificamente de requisitos mais específicos de cada um, agora, adentrando um pouco mais, tanto para casos contenciosos como para opiniões consultivas. Aí sim, agora tem alguns requisitos um pouquinho mais nebulosos e densos, assim. Então com relação, vou abordar primeiro para casos contenciosos, né? Que é o... Mas agora vou explicar um bocado tranquilo. Aqui eu falei bastante coisa. A sua resposta, sim, além que tem informação muito importante também. O amicus curiae es una figura, nos dice Bonet, en el que cualquier persona, de acuerdo a la cual cualquier persona puede presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no necesita ser abogado, puede presentarse ante la Corte en los casos contenciosos que se estén sustanciando respecto de la vulneración de algún derecho humano en contra de alguno de los estados
que han suscrito la jurisdicción contenciosa de la Corte, y esta persona que presenta el amicus curiae, que ya nos va a explicar Iboney cómo lo hace específicamente en los casos contenciosos y en las opiniones consultivas, se presenta simplemente con la intención de participar, de abonar, de aportar con sus opiniones, con sus ideas respecto al caso para ayudarle a decidir a la Corte. De hecho, amicus curiae, esta idea de amigo de la Corte es ayudarle a decidir. Él refiere además que participó en la opinión consultiva 24, además que es una de las opiniones consultivas más vanguardistas, y que una de las cosas que le llamó la atención de su participación fue precisamente que una de las personas que presentó el amicus curiae era una mujer trans que no tenía ninguna relación con el derecho, pero que se presentó ahí ante la Corte porque esa decisión iba a impactar en su vida. En esa medida, él hace hincapié en que no hay necesidad de tener ninguna formación jurídica para presentar un amicus curiae, y yo creo que en eso además radica la importancia de esta figura jurídica, de que cualquier persona pueda conectarse y participar en la administración de justicia internacional. Esas puertas están abiertas en función de esta figura del amicus curiae. Agora sim, Iboney, quais são os requisitos para participar como amicus curiae nos casos contenciosos? Certo. Com relação a casos contenciosos, então, como eu falei para vocês, o principal regulamento, o principal artigo dentro do regulamento da Corte Interamericana é o artigo 44 ali. Tem alguns requisitos ali em específico, mas o que precisa, então? Primeiro ponto é a identificação de quem está peticionando, quem vai ser o amicus curiae. Então, identificação, os dados, nome, endereço, enfim. Por que eu falo algo tão básico assim? Porque já teve um caso uma situação bem engraçada na Corte Interamericana de um grupo de estudantes do México que fez a petição como amicus curiae, e eles não botaram os nomes deles, eles só fizeram a petição e assinaram. E aí a Corte disse, olha, nós vemos que vocês peticionaram dentro do prazo e tudo mais, mas não tem o nome de vocês, só tem um texto com assinaturas, então não sei quem são vocês, então nós não vamos poder assinar, né? Então, por isso tem que ser postos os nomes de quem escreveu o documento, tem que ser postos todos os nomes, e aí, então, tendo a identificação, depois tem os fundamentos, aí na parte de fundamentação pode ser livre, pode ser algo puramente de direito ou ignorando o direito, explicando questões fáticas, não tem nenhum problema. A Corte ela é bem livre com relação à fundamentação de vocês. Um ponto em especial com relação a fundamentos que a Corte ignora, embora não esteja proibido no regulamento, mas a Corte ignora, que é, por exemplo, quando a pessoa quer fazer requerimentos à Corte, digamos, uma situação hipotética, vamos supor que vocês vão peticionar o amicus curiae e no momento da petição já saiu a resolução convocatória da Corte para audiência pública. E lá nessa resolução está exposta que foram convocados, sei lá, 3, 4 peritos, em especial do Estado, para serem ouvidos lá perante a Corte. Aí vocês que vão peticionar, vocês acham que um deles, um dos peritos, sei lá, falta com dever de imparcialidade ou tem algum problema com o caso. Aí vocês, na maior da boa fé, vocês, não, nós vamos peticionar pedindo para a Corte retirar o nome desse perito e indicar um nosso, tal, sei o quê. Isso a Corte ignora. Então, isso na prática, é bom que não seja feito isso, porque a Corte ignora. Simplesmente, a função do amicus curiae é dar a opinião de vocês sobre o caso que está ali em tela para elas. Então, requerimentos procedimentais, assim, então, ali na parte de fundamentos, não botem com relação a isso. É só a opinião de vocês sobre o caso. E aí, o outro requisito, então, seria a assinatura de vocês, né? Então, é importante que vocês assinem ela. E um quarto, não seria seria um requisito também, é que a petição seja no idioma do caso. Idioma do caso, que se entende pelo regulamento e pela prática, é o idioma do Estado que está respondendo esse caso contencioso. Então, se for, por exemplo, contra o Equador, por exemplo, se eu ver um caso contencioso contra o Equador, por exemplo, eu tenho que peticionar em espanhol.
Porque, eu já fiz essa experiência de peticionar num outro idioma, quer dizer, peticionei em português um caso de um país hispanohablante, que eu quis fazer a experiência, o que aconteceria, né? Eu quis fazer essa experiência. Foi no caso Escaleras Mejia versus Honduras. Foi um caso de um assassinato de um grande defensor de direitos humanos em Honduras, um defensor do meio ambiente, que era jornalista lá em Honduras, foi brutalmente assassinado. E eu já tinha um artigo pronto, praticamente, que envolvia a temática de defensores de direitos humanos na área do meio ambiente, né? E eu decidi adaptar esse artigo e transformar em amicus curiae para esse caso. Fiz uma pequena adaptação, cortei algumas partes, acrescentei outras, enfim. E eu pensei, eu vou submeter em português para ver o que acontece, o que a corte faria se eu submeter em português. Submeti, e aí, imediatamente, no outro dia, veio o despacho da Corte Interamericana dizendo: olha, com base no artigo 28 do regulamento, que é o que trata de irregularidades da petição, enfim, como sanar irregularidades de petições que vieram, tendo em vista que o senhor não peticionou no idioma do caso, no caso, que é o idioma que seria do país Honduras, que está respondendo perante a corte, nós, de acordo com o artigo 28, nós lhe damos 7 dias de prazo para o senhor fazer a tradução da sua petição, e aí nós aceitamos. E aí foi o que eu fiz. Aí a petição ela era curta, não tinha mais que 11, 10 folhas por aí, então eu consegui fazer a tempo a tradução e submeti e foi aceito. Então caso você peticione em idioma diferente do idioma do caso, então a corte ela dá esse prazo de 7 dias para vocês fazerem a tradução, né? Então seriam esses os requisitos. Interessante. E Bonei, aí eu acho que é importante também señalar qual seria a forma de apresentar o amicus curiae. Pelo escrito, de forma presencial, por correio eletrônico? Sim, a forma de apresentação do amicus curiae, ela é por escrito, né? Em casos contenciosos, ela é por escrito. E pode ser por correio, pode ser por e-mail, que o e-mail é impressionante. A Corte Interamericana, ela responde super rápido. Assim, vocês enviam, sei lá, digamos agora, por exemplo, esse horário aqui, que é 5h30 para você, 7h30 para a gente. Se a corte estiver funcionando, geralmente fica até às 6 horas do horário deles lá. Se vocês enviarem agora, por exemplo, já vem, sei lá, em questão de minutos, se a corte estiver funcionando, já o e-mail automático de recebimento. Já vem o e-mail de recebimento, e dali a, sei lá, 5, 6 dias já vem o despacho da Secretaria da Presidência dizendo que o escrito de vocês foi remetido para os autos originais. Então, é uma corte muito rápida, em relação a isso. Então, vocês podem enviar por correio, por e-mail, pode enviar por fax também, não tem problema nenhum, ou presencial, caso vocês estejam na Costa Rica passando lá, podem fazer o protocolo lá, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas seriam essas formas de envio, né? Bien, y Bonei, la verdad que es bastante significativo el aporte que tú nos das de tu experiencia para poder presentar un amicus curiae y cómo se lo hace, porque yo considero que posiblemente haya muchísimas personas queriendo hacerlo, pero no conocen el camino. Hasta que no lo hacemos por primera vez, siempre este desconocimiento nos impide realizar cosas. Y Bonei nos aclara un poco el camino. Él dice que en los casos contenciosos la presentación de un amicus, de un escrito de amicus curiae es bastante simple, tiene que ser por escrito y puede ser, además dice él, de forma presencial si uno está pasando, digamos, por Costa Rica o de alguna manera tiene alguna forma de presentarlo de esa manera, si no, puede hacerse la presentación también por correo electrónico o por fax. Por correo electrónico es absolutamente fácil. Yo creo que cualquiera de nosotros está en las posibilidades de enviar un escrito de amicus curiae por correo electrónico. La contestación, nos comenta Bonei, es rapidísima. Y la forma de presentar el amicus, el escrito de amicus, es siempre con la identificación de la persona que la presenta, con la firma, y este sí es un requisito importante porque de hecho nos refiere una anécdota de unos estudiantes de México que no presentaron que presentaron con su firma simplemente y no con su nombre, y la Corte Interamericana les pidió que se identificaran para efectos de, me imagino que incluso poderlos poner en la sentencia.
Entonces, la identificación clara de la persona que presenta, la firma de la persona y la fundamentación del amicus curiae que, de acuerdo a lo que nos señala Iboney, puede ser en derecho o no. Es decir, una fundamentación, la fundamentación sería por qué yo quiero aportar, qué es lo que tengo que decir respecto del caso. No respecto de temas procesales, no si estoy o no de acuerdo con un perito, o no si estoy o no de acuerdo con el proceso, porque el amicus curiae no tiene esa función, que es la de cuestionar temas procesales, sino la de aportar respecto a el asunto que se está ventilando, que se está sustanciando, es decir, para ayudarle, insisto, al juez a decidir. Iboney, nos has dejado muy claro ese tema. ¿Qué pasa con las opiniões consultivas? Como seria a apresentação do amicus curiae neste caso? Certo. Antes de falar do amicus de opinião consultiva, me lembrei de um outro ponto que eu me esqueci de referir, que é a questão do prazo de apresentação de amicus curiae em casos contenciosos, que é um ponto muito importante. O prazo para apresentação de petição de amicus curiae, segundo lá o artigo 44, é de 15 dias após a realização da audiência pública do caso. Isso é um ponto muito importante, isso é um ponto que está lá no artigo 44, muito importante. Uma outra observação, uma observação da observação dessa daqui. Há algumas situações raras, que já aconteceu, por exemplo, no caso Órdenes Guerra versus Chile, que aconteceu em 2018, que a corte entendeu por não realizar audiência pública. A corte já se deu por satisfeita por todas as provas levantadas, as partes também não requereram audiência pública, então a corte disse, não, nós não iremos fazer audiência pública, iremos já jogar para a parte de alegações finais, os alegatos finais, né, que eles chamam. Né? Então, nesse caso, quando a corte decide por não realizar audiência pública, esse prazo de 15 dias é contado a partir dessa resolução da corte que estabelece a não realização da audiência. Então, quando vocês estiverem vendo ali e cuidando de algum caso que vocês vão peticionar com amicus curiae, deem uma olhada nas resoluções mais novas da corte, vê se a corte não emitiu esse tipo de resolução, porque a partir dessa resolução, caso não tenha audiência pública, é que é realizada, que rola esse prazo, né, de 15 dias. Né? Então, isso é só uma observação. Bien, bien, no, el plazo para presentar el amicus curiae es algo que hay que tener muy en cuenta. Me imagino, Iboney, que será que si no presentamos en el plazo establecido, quedamos fuera, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, el plazo, nos señala Iboney, son 15 días a partir de la realización de la audiencia. Isso. O Exatamente. en los casos en los que no se realice audiencia, serán 15 días a partir de la resolución en el que la Corte señala que no realizará audiencias y que va a resolver. Isso. Entonces hay que tener muy en cuenta, insiste Iboney, el tema del plazo. Ahora sí, ¿qué pasa agora, con las opiniones consultivas? Das opiniões consultivas, então. A opinião consultiva, então, em primeiro lugar, assim, vocês vão ver quem gerencia a questão do amicus curiae em opiniões consultivas é a presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é quem faz o chamado público. Então, ao contrário de casos contenciosos que a presidência nem fala em digamos, nós queremos que sejam convocados amicus curiae e tal, etc. Aqui não. Aqui, nesse caso, em opinião consultiva, o presidente, a presidente Elizabeth, né, é quem faz o chamado público. Inclusive, tem no site ali da Corte Interamericana uma aba que é Solicitude de Opiniões Consultivas. Então, ali vocês vão ver todas as chamadas que foram feitas e nessa chamada em especial é que está o documento do Estado ou o órgão da OEA que fez a solicitação dessa opinião consultiva, né? Nessa chamada está o prazo que a presidente estabeleceu para que quem quer ser amicus curiae envie sua petição. Então aqui já muda um pouco a sistemática. Né? Então, quem estabelece o prazo, quem abre a possibilidade para amicus curiae, nesse caso, é a presidência da Corte Interamericana que abre.
é bastante curioso aqui alguns pontos aqui em especial, porque, bom, como eu falei para vocês, em caso de opinião consultiva é quando o órgão da OEA ou o Estado faz perguntas acerca de algum ponto da convenção ou de tratados satélites ali do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, essas perguntas que o Estado ou o órgão da OEA mandaram são as perguntas que o presidente da corte abre para o público responder. O que eles acham dessas perguntas que o Estado ou o Estado ou o órgão da OEA mandou para a corte, né? Então a função do amicus curiae aqui é dar a sua contribuição para essas perguntas que o Estado ou o órgão da OEA fez, né? Então com relação aos elementos, então, da petição, então, é a mesma coisa que do amicus curiae, então, vocês têm que ter a identificação de vocês. Os fundamentos, então, se vocês querem responder todas as perguntas que o Estado ou o órgão da OEA fez, podem. Se quiserem responder só uma pergunta, podem. Ou como falei para vocês nessa situação da mulher trans, se vocês querem dar um relato pessoal com relação às perguntas, para exemplificar a corte, como é que é a prática, essa problemática, essas perguntas que foram feitas, podem fazer. Então, a fundamentação também é livre. Então a fundamentação também é livre, né, nessa situação de amicus curiae e opinião consultiva, né? E, por fim, a assinatura, né? Com relação aos idiomas da petição de amicus curiae em opinião consultiva, são os idiomas oficiais da OEA e da Corte Interamericana. Então pode peticionar em português, em espanhol, não tem problema nenhum. A Corte recebe super bem. Uma diferença aqui, como eu falei para vocês, é o prazo, né? Então, quem estabelece o prazo é a presidência da República, a presidência da Corte Interamericana, que estabelece esse prazo que está lá na chamada. Então, vocês vão ver lá na chamada, lá, estabelecimento do prazo, etc. Aqui, o que acontece na prática, que já aconteceu na prática, é que em algumas situações, assim, mesmo a parte não tendo respeitado o prazo, em algumas situações, porque, como eu falei para vocês, quem gerencia esse recebimento e tal, se abre ou não, a questão do amicus curiae e opinião consultiva, é a presidência da Corte Interamericana. Então, fica à mercê de qualquer ação da presidência da Corte Interamericana esse ponto do amicus curiae. Então, em algumas situações, mesmo a parte tendo peticionado fora desse prazo, depois do prazo estabelecido, o presidente aceitou a petição de igual maneira, mas é claro, não é uma regra, isso daí varia se o presidente quer ou não quer, né? Então, mas já teve algumas situações que o presidente entendeu, dizendo, olha, tendo em vista que não é um caso contencioso e ninguém vai ser prejudicado com isso e tal, eu aceito mesmo sendo submetido fora do prazo, tendo todos os requisitos ali, tendo identificação e etc, etc. Mas é como eu falei, isso depende se o presidente quer ou não quer, não é uma regra que ele vá aceitar sempre fora do prazo, né? Enfim, então, esses são os requisitos principais, né, da petição. Uma outra diferença muito importante de escritos de amicus curiae é que, em caso de opinião consultiva na Corte Interamericana, todos os escritos de amicus curiae que foram enviados em opinião consultiva, eles são publicados no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se vocês olharem lá, por exemplo, na própria opinião consultiva 24, por exemplo, vocês vão lá na aba de solicitudes e opiniões consultivas, vão lá na opinião consultiva 24 e tem lá um linkzinho, observações escritas de todas as partes, que nada mais nada menos são os amicus curiae. Então, vocês clicam lá, estão todas as petições de amicus curiae que foram submetidas. Então, a diferença com amicus curiae de caso contencioso é que em casos contenciosos de amicus curiae, a petição de vocês não é publicada no site. E aqui, nesse caso de opinião consultiva, a petição é publicada no site, né? E uma outra diferença importante, só para fechar minha resposta, já para te resumir e tal, para o pessoal, é que uma outra diferença é que a amicus curiae em opinião consultiva, todos que foram amicus curiae, sempre são convidados a participarem da audiência pública do caso. Então, caso vocês queiram fazer sustentação oral, depois, perante a corte, em opinião consultiva é possível, vem um e-mail, vem uma carta muito bonita, explicando que vocês são convidados, caso queiram ir.
Caso vocês não compareçam, não tem nenhum problema, o escrito é aceito igual, vocês já são amici curiae, então não há problema caso vocês não possam comparecer. É um mero convite da corte, caso vocês queiram falar sobre o escrito de vocês e tudo mais. Então, são essas grandes diferenças, assim, né? É prazo, quem gerencia, publicação do escrito e o convite à audiência pública, né? Essas seriam as grandes principais diferenças. Acho que seria isso sobre opinião consultiva, né? Bueno, e isso não acontece nos casos contenciosos? Não é possível que o amicus curiae compareça na audiência? Não. Não. Tem um grande vazio na regulamentação acerca desse ponto, e pela prática da corte também não. Geralmente, eu lembro quando eu estava escrevendo o guia e tudo mais, eu parei para ver, eu parei para ler várias resoluções de audiências, e inclusive tem áudios de audiências na videoteca da corte, na audioteca da corte, né? Uhum. E eu ouvi várias, assim, para ver se tinha alguma audiência que teve algum amicus curiae em caso contencioso, e não tem, assim. Mas, assim, inclusive eu estava conversando ontem com o pessoal aqui do Brasil que também estuda amicus curiae e tal, que se é possível, analisando o regulamento como um todo, se teria essa possibilidade, porque não tem a previsão, mas será que seria possível, um exercício hipotético de raciocínio lendo todo o regulamento? Eu acredito que seria possível, sim, numa situação. Vamos supor que vocês peticionaram antes da audiência pública, bem antes, sei lá, 1 mês, 2 meses antes da audiência pública, e aí quando teve a convocatória de audiência pública, uma das partes, ou sei lá, o representante das vítimas, ou o representante da comissão, ou representante do Estado, ele, pelo regulamento, ele pode convocar quem ele quiser lá, quem que ele entenda necessário para ser escutado na audiência. Então, nesse caso, no exercício hipotético, talvez qualquer uma das partes poderia requerer que os amici curiae comparecessem à audiência, né? Mas seria uma deliberação das partes, seria um exercício hipotético que nós fizemos, assim, pelo regulamento seria possível, mas na prática eu nunca vi isso daí, nunca vi. Tá bom, muito obrigada. Lo que sucede en las opiniones consultivas para presentar los amicus curiae en esta atribución que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos también de emitir una decisión respecto a una consulta que le plantea un país en función de cuál sería la interpretación adecuada de los tratados satélites del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La presentación del amicus curiae en este contexto es mucho más flexible incluso que en los casos contenciosos, porque los requerimientos iguales a los del caso contencioso, nombre, firma, fundamentación. Se flexibiliza en cuanto al idioma. Se puede presentar en cualquier idioma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el español, el portugués. En los casos contenciosos se presenta en el idioma en el que se esté sustanciando el proceso. En el caso de las opiniones consultivas puede ser en cualquier idioma. Además, el tema del plazo también es otra cosa otro aspecto que podría flexibilizarse, porque en las opiniones consultivas es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que va a dirigir el proceso y es la que a través de la primera solicitud que emite la presidenta va a señalar cuál es el plazo para presentar el amicus curiae, e incluso en algunos casos también esa presentación ha sido aceptada incluso después de fenecido ese término. Entonces, resulta mucho más flexible en esos casos de opiniones consultivas. No sé si se me está escapando alguna otra diferencia, Ivonei. Da audiência pública. Sí, y esto también resulta importante, que de hecho fue lo que señaló al final. La persona que presenta amicus curiae en opiniones consultivas puede comparecer a audiencia, la van a llamar a audiencia en el caso de que se realice, y además las opiniones consultivas son publicadas en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no sucede en los casos contenciosos, en que las personas que presentan amicus curiae generalmente no comparecen a las audiencias porque no es la práctica de la Corte llamarlas audiencias, y tampoco hay publicación de este escrito.
Yo creo que con eso tenemos información importante. Además, vamos a intentar colgar, también subir la guía práctica que ha elaborado Ivonei respecto de esta figura jurídica que resulta tan importante, que es el amicus curiae, en la medida, insisto, en que nos permite participar de las decisiones judiciales a nivel internacional, no verlas lejanas. Recordemos que además en nuestro país, estimo que en Brasil debe ser exactamente igual, el bloque de constitucionalidad hace que los tratados internacionales de derechos humanos formen parte del ordenamiento jurídico del país, como sucede en Ecuador, y específicamente estos instrumentos internacionales de derechos humanos de nuestra región, que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De manera que están ahí. Debemos, además de empoderarnos de esa posibilidad de participación en esa esfera internacional, no verla tan lejana como la veíamos antes. La globalización nos permite ya formar parte de esa posibilidad de tomar partido de esas decisiones judiciales. Ivonei, a última pergunta, porque eu acho que é importante também ter a tua critério respeito à tua participação como amicus curiae no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Qual seria tuas principais dicas, ou qual seria tua principal apreciação da tua participação como amicus curiae? Então, eu tive, explicando como é que eu fui parar, né? Como é que eu conheci essa figura. Eu curiosamente, até 2016 eu nem sabia da existência dessa figura. Mesmo estudando direito internacional já há algum tempo, direito internacional público, que é a minha principal vertente, né? E eu não sabia, eu fiquei sabendo como é que se tratava dessa figura, porque teve um caso contencioso aqui muito famoso, que tem um professor muito amigo meu aqui de Porto Alegre, que ele tem um grupo de pesquisa muito forte, e aí eu sou amigo dele, e ele me convidou, dizendo, olha, nós recebemos um convite do CEGIL, aquela ONG famosa de direito internacional, tem uma participação muito forte no sistema interamericano, né? Central of Studies of Justice International Law, né? CEGIL, né? E ele falou, olha, eu estou em contato com o pessoal do CEGIL, e o CEGIL praticamente me convidou, assim, me sugeriu que o meu grupo de pesquisa fosse amicus curiae, né, nesse caso contencioso que está em trâmite no Brasil, um caso que envolve, que foi acerca do assassinato de um jornalista aqui no Brasil nos anos 70, no período da ditadura militar. Então foi um caso bem famoso aqui, né. E aí disse, não, então nós vamos peticionar e eu queria a tua ajuda. Eu sei que tu tem pesquisa e tal na área de direito internacional. E ali que eu conheci, trabalhando, peticionando nesse caso, e aí, a partir dali, naquela mesma época que eu estava fazendo esse trabalho em grupo com esse professor, que é aí que surgiu a chamada da opinião consultiva 24 e a opinião consultiva 25, que é a última decisão de opinião consultiva que envolve o Equador, né, que é sobre o direito ao asilo, né. É uma decisão muito interessante também. E aí, então, eu tive essa grande experiência de cara, assim, entendendo como é que funcionava na prática. Eu não sabia, então eu tive que estudar como é que foi, né? Então, eu tive esse trabalho nesses 3 casos, ali no fim de 2016 a 2017, trabalhando nesses 3 casos, e depois, no outro ano, aí peticionei nesse que eu falei para vocês, que eu peticionei em português, e aí veio o despacho dizendo, não, tem que mandar em espanhol, porque não é o idioma do caso. Então essas 4 experiências como amicus curiae, 2 como em casos contenciosos e 2 em opiniões consultivas, foram o meu norte, assim, foram a minha base para fazer a guia, né, para fazer o guia de como fazer a petição que eu enviei para vocês, que, enfim. Então, assim, em resumo, o que se pode contribuir, né, com o sistema interamericano? Qual é o meu balanço, assim, que eu vejo, assim, que foi interessante, né? É que nesses 4 casos que eu mencionei, cada um tinha uma temática especial, né? Cada uma era uma temática diferente, né? Então, por exemplo, esse caso, o primeiro que eu trabalhei era sobre execução extrajudicial, tortura, justiça de transição não feita no Brasil, enfim, foi uma temática. Opinião consultiva 24 era com relação a direito à identidade, união homoafetiva,
e enfim, toda a sistemática tudo que está em volta desse tema, né? Terceiro, que foi sobre o Equador, que foi sobre direito ao asilo, e ali, direito ao asilo, refúgio, proteção à vida, proteção ao estrangeiro, ao migrante, outra temática. E quarto, o outro caso, Escaleiras Meira, que eu trabalhei, que era a questão do papel do defensor de direitos humanos perante o sistema interamericano. Então, foram 4 experiências que eu lidei com matérias distintas, então cada uma delas foi um aprendizado muito grande para mim. Foi um aprendizado muito grande de debruçar, estudar, e todas as situações, quando eu estava elaborando, eu tinha que ter o olhar tanto para aqui, para o meu país, como para os outros países aqui, que fazem parte da jurisdição da Corte Interamericana. Porque, bom, nós somos juristas, então nós temos que achar o precedente, achar o fundamento com base no tratado, no costume. Então foi um momento que eu pude parar para ver como está a situação sobre essas temáticas em todo o continente americano, fazendo as pesquisas. Então, eu acredito que o grande ponto, assim, o que eu acho, assim, pessoalmente, que contribuiu para a minha formação foi esse olhar mais latino-americano do sistema jurídico, do modo geral. Eu acredito que, para mim, foi o maior aprendizado para mim foi esse, durante todas essas 4 experiências, né? Então, pude ver como é que funcionava, sei lá, ao direito, que nem, por exemplo, a opinião positiva 25, por exemplo, quando eu estava redigindo, eu queria pegar uma norma e analisar se ela era norma costumeira ou não aqui dentro do continente americano. Então, eu peguei e vi constituições de todos os países aqui da América do Sul, né? Então, fui Constituição a Constituição, Equador, Bolívia, todos ali para ver se estava positivado ali o direito ao asilo, né? Então, só com base nisso já me abriu assim o horizonte muito grande, porque aqui no Brasil, qual é uma falha nossa de formação jurídica aqui, que é muito forte, é uma falha grave, assim, que eu diria que... Sempre quando eu converso com juristas de outros países aqui da América do Sul, eu vejo que o pessoal está mais antenado nos países ao redor e tudo mais. Aqui no Brasil, infelizmente, é um pouco fechado com relação a alguns países, simplesmente não tem esse contato, né, com o ordenamento jurídico de outros países, só quando há algum seminário, sei lá, alguma coisa assim. E aqui, geralmente, principalmente como vocês abordam a questão de direito constitucional, aqui o pessoal, os constitucionalistas brasileiros, eles bebem muito no que está sendo feito na Europa, principalmente a Alemanha, a França, e às vezes Estados Unidos, e fica uma cópia meio estranha, meio esquisita, e não olham aqui para o lado, não olham aqui no que está acontecendo aqui em volta, às vezes, né? Então, na hora que está acontecendo na Argentina, no Equador, no Uruguai, aqui perto, então é uma falha grande que eu noto, assim, na formação de juristas aqui do Brasil. Então, por exemplo, não se vê, por exemplo, cadeiras no âmbito de formação acadêmica, aqui, por exemplo, constitucionalismo latino-americano. Não se vê. Em alguns programas de mestrado, se vê essa cadeira. Então, esse é só um exemplo para vocês terem uma noção de como aqui o ensino jurídico brasileiro ele é um pouco fechado com relação ao que rola na América Latina. Claro, eventualmente, em algumas matérias, tem um pouco mais de contato, por exemplo, o direito do trabalho, por exemplo, aqui, eles têm um contato maior com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, tal, tem um intercâmbio maior, mas algumas matérias que, por exemplo, constitucionais, o direito constitucional, tributário, penal tem um contato também. A penal é uma das matérias que tem um pouco mais de contato, às vezes dão uma olhada no que está acontecendo aqui em volta e tal, mas, por exemplo, constitucional é uma matéria que é muito fechada aqui no Brasil. Quando eu fui estudar, assim, eu sentia que era muito fechado, aí, tem dúvida, olha o que está acontecendo na Alemanha, olha o que está acontecendo na França, nos Estados Unidos, mas e aqui em volta? O que está acontecendo aqui na Argentina, no Peru, no Chile, no Equador? O que está acontecendo aqui? Aí os constitucionalistas não sabem, né? Então, eu diria, então, assim, em resumo, então, atuando como amicus curiae, então eu tive essa maior aproximação com a América Latina, com o continente americano como um todo. Então foi enriquecedor ver leis internas de outros países, para ver algumas regras, se são costumeiras ou não. Para mim foi enriquecedor
ver como um continente só, né? Ver como nós temos muitas similitudes, muitos pontos em comum, e como isso não é abordado aqui. Eu fico lamentando quando eu vejo assim, putz, como isso não é abordado aqui, sabe? Nós temos tantos pontos em comum bacanas, assim, para trocar, né? E isso não é posto em contato. Então eu diria que isso seria a minha maior contribuição que, trabalhando com Amicus Curiae, foi ter essa noção de que essa construção assim latino-americana, né, uma construção jurídica latino-americana. Isso foi muito enriquecedor para mim. Ivonei, eu adorei conversar com você a respeito a este tema. Parabéns pelo seu trabalho. Ficamos muito obrigadas por partilhar conosco as informações tão importantes do Sistema Interamericano e do Amicus Curiae. Vamos a ter que terminar a entrevista aqui, mas tem sido um prazer enorme ter conversado com você. Terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quiero terminar justamente con estas palabras que ha señalado Ivonei al final de la entrevista, y es esta posibilidad de sentirnos y de reconocernos los países latinoamericanos como hermanos, de buscar entre nosotros similitudes más que diferencias. Y creo que este ejercicio que hemos hecho con Ivonei ha sido un claro ejemplo de cómo Brasil y Ecuador, por ejemplo, que son dos países que podrían considerarse distintos, en realidad no. Nosotros bebemos de la experiencia de Ivonei para presentar un Amicus Curiae en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sin que haya ningún tipo de diferenciación entre lo que él puede hacer y lo que nosotros también podemos hacer. Además, también creo que es importante señalar esta posibilidad también de reconocernos en las lenguas. Qué fácil que ha sido conversar con Ivonei, él hablando en portugués, nosotros en español, porque son dos lenguas hermanas y porque formamos parte de una sola región. Muchísimas gracias por acompañarnos. La revista Sano Juicio se despide de sus lectores y de sus amigos con un abrazo enorme. Hasta la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.